Olá, olá, olá! Estamos aqui para a nossa primeira edição do nosso podcast Teologia e Sociedade. Eu sou o Levi Oliveira e aqui está o meu parceiro de projeto. Olá, sou Gustavo Zimmermann. Então, esse nosso projeto de Teologia e Sociedade, queremos falar como a teologia toca na sociedade, como nós falamos da praxis, né? Da prática. Eu penso que nós vamos ter grandes momentos aqui, grandes experiências. Nós vamos vivenciar e contemplar temas, assuntos, abordar N assuntos, né, Gustavo? E vai ser show de bola. Eu conto aí com a tua participação no nosso projeto. Ative aí se inscreva, ative o seu sininho aí e vamos junto nesse grande projeto Teologia e Sociedade. E hoje, para a nossa inauguração, nossa primeira edição, nós temos a presença de um grande amigo, o missionário Luciano. Tudo bom, Luciano? Graças a Deus, pastor Levi, Gustavo, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Fui surpreendido com o convite e também por estarmos passando aqui, né, por Santa Maria, e nos sentimos honrados com este primeiro, né, episódio, né? E eu creio que vai ser muito bom estar com vocês, né, o bate-papo. Muito legal. O Luciano, para quem não sabe aí, galera, o Luciano ele é missionário já há 15 anos, né? 15 anos missionário na Ásia e vai contar para nós um pouco da trajetória dele aí e atualmente está lá no Camboja, mas ele mesmo vai contar para nós toda essa trajetória, as experiências e vai ser muito legal, muito legal. Então, e aí, Gustavo? Aquecido para nós? Aquecido. Vamos lá, né? Uma baita experiência para nós, né? É. Desafiador. Então, vamos lá. Lu, te apresenta aí para nós, conta um pouquinho da tua história, quem é o Luciano, de onde é que veio, onde é que está, por onde passou. Temos bastante coisa aí para ouvir de você. Pastor Levi, na realidade, né, você falou 15 anos, nós iremos completar em outubro agora 18 anos. 18, uau. Morando fora. Uhum. Nós tínhamos conversado ali nos bastidores que a minha intenção do coração é voltar ao Brasil com 15 anos, morando nas nações. Mas o Senhor nos levou para o Camboja, né? E ali, agora, estamos completando 18 anos. Só que eu até citei em uma igreja ontem que em outubro está fazendo 20 anos que eu saí do Brasil. Né? Eu saí, ainda era solteiro, a primeira viagem foi Tu usava fraldas ainda? Ainda, literalmente. É verdade. Então, vai fazer 20 anos. Eu saí em 2003, outubro de 2003, a primeira vez. Aí depois eu voltei para o Brasil, fiquei 2 anos aqui me preparando para casar, fiquei 1 ano me preparando, casei e com 1 ano voltei para o campo missionário. Só que daí eu voltei para o Nepal, né? E o Nepal você já esteve lá. Sim, uma 2017 cultura, estivemos juntos lá. Exatamente, é uma cultura muito diferente. E o Senhor nos deu assim um privilégio muito grande para trabalhar lá, onde ficamos 13 anos naquela nação. Uau! E nesse tempo o Senhor, os pastores do Nepal, eles diziam que como eles eram gratos por nós estarmos lá ajudando no treinamento, no apoio deles pessoal. Só que eu sou mais grato por estar lá, ter ajudado eles a servir a nossa igreja, porque foram muitas experiências no Nepal que nos marcaram muito, e essa experiência eu vou levar para o resto da vida. Tanto é que hoje estamos no Camboja, mas ainda continuamos indo no Nepal, 1 vez por ano, 2 vezes, não é muito longe, ali é umas 4 horas de avião, e aí, né, vocês vão perguntando, eu vou respondendo. Show, como está hoje, atualmente, né? Nós estamos no Camboja. Para você ali que está nos assistindo, para você se localizar melhor, tanto Nepal quanto Camboja fica no continente asiático. Nepal fica onde? Entre a Índia e a China. Camboja fica entre a Tailândia e o Vietnã. Ambos estão situados na Ásia.
e é interessante Sim. o que o Senhor tem feito. E como é que foi esse preparo para ir pro Nepal? Gustavo, uma pergunta excelente, porque a forma que Deus me preparou foi muito interessante. O Senhor foi nos conduzindo. Antes eu era levita na igreja batista lá no interior do Paraná, só que eu morava com os meus pais, eu tinha um temor a Deus, mas eu não era preparado para a vida. Aí o Senhor nos chamou para ir, foi tudo algo planejado por Deus. O Senhor me tirou do Paraná para ir para o Mato Grosso. No Mato Grosso, qual que foi a isca que me tirava de perto dos meus pais? Foi eu trabalhar com música em uma outra igreja, que eu já era levita, trabalhava com música na minha igreja. Aí eu conversei com meu pai na época, isso tem 24 anos atrás, eu conversei, pai, eu tenho 20. Libera eu ir lá para conhecer essa realidade. Se não der certo, daqui a pouco eu volto. Mas aí eu continuo novo. E agora? E eu ainda citei, se eu tivesse 40 e não desse certo, o peso era diferente, mas eu tô novo, tá? E meu pai liberou. O meu pastor, na época, conversei, liberou. Mal eu sabia que eu nunca mais ia voltar. Era uma pegadinha de Deus. Exatamente. É uma armadilha mesmo, uma isca que eu achei assim interessante. Lá, eu comecei a ser moldado de forma que eu não iria ser ali, morando com meu pai e com a minha mãe. Depois de, eu creio que aproximadamente 1 ano morando, eu já tinha sido esmagado, porque em questão da saudade, eu tinha muita saudade dos meus pais, eu tinha irmãos gêmeos que eu deixei, eles eram pequenos e eles estavam crescendo, eu queria estar perto deles e não consegui. Então a saudade era muito grande. O treinamento de Deus não é no campo teórico simplesmente, né? É no prático. Ele se dá no lado prático da vivência, né? E tem um ponto às vezes que eu percebo, que o jovem ele tem essa carga, né? Esse desejo de ir para o campo missionário, só que ele não dá nenhum passo, ele fica na sua zona segura. E só com desejo. Só com desejo. Um dia vai acontecer. Um dia, de forma mágica. E na emoção. Sim. Eu já vou chegar nesse assunto. Mas daí lá eu recebi o chamado. Aí já fui para Goiânia. Aí é assim, ó. Fui começar a ser moldado já de uma outra forma. Aí fiquei esse período. Aí eu fiz ali um seminário. Depois fiquei trabalhando no seminário. Depois eu já estava vislumbrando ir para a Índia. Olha, a Índia, um país hindu, já estava estudando. Tá? Aí eu fui fazer um treinamento. Eu estava já sendo ordenado ao pastoreio e aí eu fui ter uma prática pastoral no interior do Rio Grande do Norte. E a cidade até interessante, que eu falava, olha, tem essa cidade, eu só ouvia falar no sul do Brasil. A cidade era Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, a capital, Porto Alegre. Lá ela era Porto Alegre, uma cidade de 7.000 habitantes. E era interessante porque eu fui para esta cidade em 2002. Então tem 21 anos atrás que eu fui para lá. Essa cidade tinha 7.000 habitantes, ela não tinha na cidade internet e nem açougue. Era o que eu não ia ter na Índia depois, quando eu chegasse. Principalmente açougue. Para mim comer carne, eu lembro que eu tinha que pegar um pau de arara, um caminhãozinho, andar 25 quilômetros, ir no açougue, comprar carne e retornar no pau de arara, que não era ônibus, era um caminhão que transportava lá. Um gaúcho faria isso. Todos os dias. Para comer carne todos os dias. Então, tipo assim, lá de vez em quando eu fazia isso. E ali foi uma experiência linda. Povo muito querido. Eu só não gostava do coentro, que eles colocavam coentro em tudo quanto é lugar. E depois eu vi que na Ásia eles também amam coentro. Né? Olha só. Direto. Chega, o cheiro do coentro tá nas ruas. Exatamente. E outra,
Para quem não gosta, tem gente que ama o coentro, mas para quem não gosta, até o cheiro fazia eu perder o apetite. E interessante que os irmãos lá do Rio Grande do Norte, o interior do Rio Grande do Norte, né, eles colocavam até na lasanha o coentro. E é assim, ó. Isso é crime. Mas, exatamente. Mas tirando isso, um povo maravilhoso que eu tenho contato até hoje, como eu amo a Deus, o cuidado de Deus por ter me levado lá. Depois eu retornei. Nesse período, jovens, eu tive várias tentações na área sexual de diversas formas. Eu quero dizer algo para os jovens, para qualquer um. Quando Deus tem algo muito grande para te dar, parece que o diabo, ele identifica isso primeiro que você, e ele vai te dar tentações maiores. Se você sucumbir, você não vai tomar posse das bênçãos que Deus tem para aquele momento. E eu lembro assim, eu estava sendo pastor solteiro, eu passei uns estreitos muito grande, mas muito grande mesmo, de assim, ó, eu costumo dizer, e brincando hoje, mas que tipo assim, ó, eu caí da graça, aí eu vi o C cedilha, aí me pendurei no C cedilha. Pendurei no cedilha da graça ali e fiquei, Deus do céu, me ajuda. Porque foi assim, algumas circunstâncias muito fortes, e que eu, pela graça, permaneci firme. Depois eu volto daí para Goiânia, que eu iria me preparar para ir para a Índia. Só que nesse período eu conheci a minha esposa. Que show, Que hein? seria a mulher que eu iria começar a orar com ela, e fomos com esse compromisso de oração. Eu fui para a Índia e eu sabia, olha, nós nos conhecemos pouco. Se for de Deus, vai permanecer, que eu fiquei 1 ano e 2 meses fora. E ela passou 6 meses fazendo um prático na África. Então, não nos víamos, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era outra era. E-mail. Eu tinha que sair e ir na Lan House ainda, que os adolescentes hoje não sabem o que é isso. Não sabe. E aí... Todas faliram. Todas. Nos últimos anos. Exatamente. Por isso que os adolescentes de hoje não sabem. Então, assim, foi algo que você está falando assim do chamado, né? Eu fiz um resumo. Então, hoje, para os jovens, eu estando já há 20 anos que eu saí do Brasil, hoje eu sou rígido em algumas partes. Por quê? A forma que Deus me levou foi um processo. Hoje eu chego e eu vou ministrar, tem pessoas que, muitos jovens às vezes que nos pergunta, que nos procura, e você vê assim, ó, eu acredito, jovem, Deus está chamando e pode te chamar para a obra, mas não romantiza isso. Boa. Não sonha em um lugar onde você nunca foi, sendo que ainda não é bênção onde você está. Então, assim, ó, hoje o que eu falo? Primeiro, jovens vêm me perguntar alguma coisa, e pastores vêm me perguntar assim, ó, Luciano, qual que é alguns pré-requisitos se alguém recebe o chamado, isso e aquilo, tá? Eu falo assim, ó, pastor, antes de você batalhar para enviá-lo a um seminário, ele já tem que estar frutificando na igreja. Sim. Se não tiver nem o seminário, eu envio. É só teoria daí. Só, nem envio, entendeu? Ele já tem que ser bênção, ele já tem que ser ali, por exemplo, uma experiência você vai conquistar no campo, mas ali, o mínimo, ele já tem que ser comprometido Se com não Deus. lava a louça em casa, não lava a louça nas nações, né? Exatamente. Ó, olha que interessante, naquela época... eu estou muito reflexivo esses dias, porque faz 20 anos, vai fazer em outubro, que eu saí. E o processo que eu passei foi muito complicado e difícil, mas quando Deus te chama, Ele abre as portas para tudo. Olha uma experiência que aconteceu para os pastores que estão nos ouvindo. Um pastor, há
2019, antes da pandemia, 4 anos atrás, nós estávamos conversando, Luciano, eu tenho um casal lá assim, assim, ó, eles já fizeram seminário, eu creio que eles já estão preparados, e o que você acha? Tá. Eu dei uma palavra para ele, que se ele seguisse, iria evitar ele perder muito dinheiro. Eu falei assim, ó, eu conheço esse casal, principalmente a mulher eu já conheço tem muitos anos, a Andressa também ama muito ela e tá. Então, olha, nós estamos dispostos a recebê-los aqui no Camboja, ajudá-los. Você está falando que eles estão prontos e tá. Só que daí, o pastor falou, então, Luciano, eu creio que eles estão prontos e isso e aquilo. E eu falei, e a igreja tem condição de sustentá-los e tá integralmente? Ele falou, não tem. Eu falei, tá aí uma grande prova, se Deus está enviando eles ou não. Porque assim, ó, não romantize. Tudo que Deus, toda missão que Deus te dá, Ele vai patrocinar, Ele vai prover, ele vai suprir, entendeu? E olha o que eu falei. Falei assim, tá bom, não tem? Ok, um ótimo sinal que Deus vai dar. Libera eles 6 meses antes para eles viajarem. Ajuda ele nas agendas e para eles viajarem. Se eles conhecem muitas igrejas, libera então 6 meses, no mínimo, para eles viajarem. Para levantar sustento. Tá. Então, se for assim, Deus está enviando, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Porque comigo foi assim. Eu conhecia pouquíssimas igrejas. Quando eu fiquei sabendo do valor da passagem para a Índia, há 20 e poucos anos atrás, eu pensei, meu Deus. Eu estive na Índia em 2001. Olha só. Foi uma experiência, fui lá no sul da Índia, na cidade de Bangalore, que tem um grande seminário teológico lá, pastor Sam Taylor, o nome do pastor lá, um seminário que formava na época 1.200 alunos por ano. E eu me lembro do parto para essa viagem. A passagem. Para pagar a passagem. Na época, era aproximadamente R$4.000. Há 20 anos atrás, R$4.000. Aí, só que eu tava assim, ó, Deus, eu estou ministrando e tal, o Senhor pode abrir as portas. Deus usou uma irmã para pagar a passagem. E eu quero fazer um vídeo de 20 anos, quando eu voltar o mês que vem para o Camboja, honrando a vida dessa irmã. Ela confiou em mim e hoje estamos nas nações, até hoje. A semente foi bem plantada. Que bênção. Só que... o que aconteceu daí com esse casal? Eu falei isso com o pastor. Só que daí, enquanto eu estava no Camboja, eles compraram a passagem. E aí eu fiquei feliz, nem perguntei, tá? Fiquei feliz, tá? Não, que legal, eles vão vir, olha, conseguiram sustento e tá. Aí eu cheguei na cidade, fui conversar com o pastor, tá? E ele falou assim, ó, Luciano, eles não conseguiram nada. Eu fiz aqui algumas coisas com a igreja, então eu vou ajudar e tá. Aí eu levei um choque. Eu falei, pastor, eu quero estar errado no que eu falei. Porque se é de Deus, as portas se abrem. Se não é, não vai se abrir. Ele falou, eu sei, tá. E conversamos, um pastor muito querido, que eu amo muito, conversamos e tá, e fomos. Só que... E eu falei que eles iam ter o choque. O pastor Levi conheceu o Nepal, né? A Índia também e o Camboja. O Camboja, ele é mais ocidentalizado que o Nepal e a Índia, muito mais, então é mais tranquilo. Mas eu falei, vocês vão ter um choque, tá, ministerial depois de um choque transcultural. Daqui uns meses e tá. E o choque veio e eles voltaram para o Brasil com 5 meses. Então, agora, se fosse colocado à prova aquela, eles talvez nem iriam para o campo. Então, o que a gente fala hoje para os jovens, Deus chama, Deus tem chamado, mas seja bênção no local que Deus te colocou hoje. Seja bênção, porque
O futuro, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar, mas primeiro aqui em Jerusalém. Tem que ter o processo. Sim. Tem que ter o treinamento teórico muito importante e o prático. Senão vai chegar lá, por exemplo, as tentações que eu tive aqui, daqui a pouco eu tô na Índia, eu tô no Tibete, no Nepal, ainda solteiro. Eu poderia ter sucumbido lá, Sim. mas eu fui Quem aprendendo. sabe então teria estrutura para missão. É, Né? exatamente. Davi, antes de ser rei, teve que enfrentar um leão, um urso, um Golias, né? É um Olha o processo. Sim. Olha só que interessante, né? Deus direcionou a pedra, mas usando a habilidade de Davi. Davi poderia levantar, porque Davi cria muito em Deus. Principalmente naquela batalha. Davi poderia levantar as mãos e falar assim, ó, em nome de Deus. Na época ele não ia falar de Jesus. Em nome do Deus de Israel. Cai por terra agora. Em nome de Deus. Ele poderia cair. Deus usou uma habilidade natural Dele. Exato. Interessante, porque as habilidades naturais já falam, já são spoilers sobre o chamado. Exato. Elas vão servir, o chamado Deus dota, né, de habilidades para glorificar a Ele mesmo. Quer dizer, a habilidade do indivíduo não é para a glória do homem, também é para a glória de Deus. Né? E isso aponta até para a missão que o indivíduo tem na Terra. Ele reforça isso. Lu, nosso podcast aqui tem de nome Teologia e Sociedade. Né? E, claro, a galera aqui está acostumada com a sociedade brasileira, que hoje em dia, né, tem muito a ser falado sobre a nossa sociedade. Mas queremos aproveitar a tua experiência de campo, e eu tive o privilégio de te acompanhar, né, numa visita lá no teu campo de missões, lá tanto no Camboja como no Nepal. Tivemos uma passada ainda juntos ali pela Tailândia, né? Isso em 2017, e eu fiquei muito impactado com o teu trabalho, eu fiquei muito impactado com a realidade de vida tua, da tua família, né? Com aquilo que Deus fez através da tua vida ali, e a cultura, o aspecto cultural, né? Aquela sociedade. Né? E aí eu queria te perguntar, cara, falando primeiramente do Nepal, né? Que eu acho que, como você bem disse, a sociedade ali no Camboja é mais ocidentalizada, né? Embora tenha diferenças brutais em relação ao Brasil, mas o Nepal, cara, é um outro planeta. É uma doideira aquilo. E se adaptar naquele caldo cultural, né? Aquela loucura toda. Quais foram os maiores choques que você sentiu lá? As maiores dificuldades? Olha, eu já tinha tido um choque muito grande antes de chegar no Nepal, que foi na Índia. Que é muito parecido daí. Essas duas culturas são muito aproximadas, né? Em relação à culinária, a religião é muito parecida. Agora, é assim, ó, eu fui para um local muito extremo na minha primeira experiência missionária, que foi aonde? Varanasi, o norte da Índia. A Índia, você esteve no sul. No sul. O sul da Índia, onde teve Tomé, o discípulo de Jesus, morreu naquela região. William Carey, considerado o pai das missões modernas, foi para lá e dedicou a vida lá. Então, assim, a Índia tem essas realidades no mesmo país. É gigantesco, né? O sul e o norte. Só que eu fui para o norte, numa cidade, Varanasi é considerada a cidade sagrada do hinduísmo. Aonde passa o rio Ganges, aonde vão milhares de pessoas todo ano lá se banhar no rio. E eu, solteiro, fui para essa cidade. Então, eu levei assim um choque transcultural tão grande. Por exemplo, você está lá no seminário aprendendo isso e aquilo, e até guerra espiritual, como você faz isso e aquilo. Daqui a pouco eu chego num país cheio de macacos nas ruas, e que eu chegava na porta de casa para entrar, tinha 5 macacos. Eu lembro dessa cena até hoje. 5 macacos na porta. Aí eu voltava.
Eu tinha medo deles, aí eu voltava. E as notícias dos pastores indianos falando, não, teve uns macacos que atacaram um pastor em Nova Delhi, a capital, o pastor tá internado e tá. E eu ouvindo aquelas histórias. E eu falando, gente, Agora mas é minha vez. eu vim aqui para me preparar e para servir de uma forma. Só que eu não me formei em macacologia. Como que faz? Olha só. Aí eu chego lá, eu fiquei 3 meses com medo dos macacos. Eu não sei nesta cidade onde você foi se tinha muitos macacos. Lá, os macacos são adorados também, como Deus, e tinha macaco para tudo quanto é lado. Se deixasse a janela aberta, eles entram, pegam as coisas, tá. Aí eu fiquei 3 meses até começar a me adaptar um pouquinho. Depois eu fui perdendo o medo deles. Só que na Índia, eu tive assim um choque tão forte transcultural. Aí, quando eu cheguei no Nepal, que para um brasileiro ir para o Nepal, o choque é muito grande. Mas daí eu já estava assim... Amansado. Eu já estava com o casco mais duro. Então eu já estava assim, parece que um pouquinho mais preparado. E aí eu fiquei no Nepal alguns meses, depois que eu saí da Índia, ainda solteiro. Só que daí eu venho pro Brasil, eu caso. Quando eu volto, aí a solidão já não era a mesma. Né? Então, já começou a melhorar. Porém, o Nepal, o maior choque lá seria assim, a logística, o desgaste. Às vezes andávamos dias. A primeira vez mais longe que eu andei foram 2 dias para chegar num local. Nós fomos de jipe. Fomos. Deu 11 horas de jipe, andando foi 2 dias, o dia inteiro. Deu bastante horas de jipe porque tem que ir devagar, né? Complicado. Subindo montanha, né? Só que... E aí... Você conhecendo e vendo assim as experiências sobrenaturais que eu fui tendo, me trazia tanta alegria que eu não me importava. Porque ali eu ia passar frio, ia passar fome, mas eu estava muito feliz, que eu estava assim, ó. Eu tinha passado um processo aqui. É claro que lá aumentou assim de nível, só que eu estava muito feliz, conhecendo, servindo. O que eu ficava feliz? Que eu comecei a ver que algumas histórias, algumas coisas do livro de Atos pode acontecer hoje. Eu ficava feliz de ver o cuidado de Jesus com os meus irmãos. Eu vou tentar resumir aqui em 2, 3 minutos. No livro que nós escrevemos alguns anos atrás, o último capítulo do livro. Você esteve lá e conheceu o pastor da cidade natal de Buda, lá no interior do Nepal. Buda nasceu em Lumbini, no interior do Nepal. Sanju? Sanju é o nome dele. Lembrei o nome do cara. É esse mesmo. Olha só. Eu estava numa cidade do Nepal. Eu nunca tinha visitado Lumbini, eu sempre ouvi falar. Buda era nepalês, eu já tinha estudado sobre isso, nasceu no interior do Nepal. Mas eu nunca tive curiosidade de ir, nunca fui lá. E eu ouvi uma voz muito clara na minha mente, vá até Lumbini. E eu estava me preparando para ir para outra cidade, e eu comecei a ter uma guerra na mente. Não foi audível a voz, mas eu ouvi muito claramente, vá até Lumbini. Aí eu comecei a pensar, Deus, o Senhor falou comigo? Eu comecei a fazer perguntas, não ouvi mais nada. E eu fiquei em dúvida. Aí eu falei, já aconteceu isso antes, então deve ser Deus. Mas como não ouve audivelmente, a gente fica um pouco assim. Eu falei com o pastor Dinesh, o tradutor. Você conheceu o Dinesh, tá? Vamos para lá, Dinesh. Pastor, fazer o que lá e tá? Não sei. Eu creio que Deus falou comigo. Vamos lá. E aí fomos. Chegando lá, me hospedei no hotel. No outro dia fui tomar café. E eu perguntando, Deus, eu tô aqui. O que é para fazer? Eu tô aqui. E não ouvi mais nada de voz. Foi muito interessante, não ouvi mais nada. Aí... O que veio na minha mente? Já era o Espírito Santo. Mas eu achei que era uma ideia minha. Mas já era dele. Já que eu estou aqui, eu não sei o que eu vou fazer, vamos procurar cristãos. E eu fui fazendo. Às vezes eu faço umas perguntas
para ver se eu encontro cristão, porque não é comum encontrar como no Brasil. Então, eu abordava algumas pessoas. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa. Quantos hindus tem na região? A porcentagem, sabe mais ou menos? Quantos budistas tem? E boa. por último eu falava, era o que eu queria saber. E cristãos tem? E alguns falavam, o que é isso? É outra religião? Não, não conhecemos e tá. E eu fui vendo. Que loucura, né? Não conheci, ninguém falou de paradeiro de cristão, nada. E eu aluguei uma bicicleta e ficamos andando ali, ó. A cidade é pequena, você conheceu. Ficamos andando na cidade. E eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô ficando ruim da cabeça? Eu falei, meu Deus. Bota um pouquinho mais de água pra mim, por favor. Só que o que eu pensei? Como é que eu vou falar com um pastor, o meu tradutor, o meu braço direito, aqui o meu Timóteo? Como é que eu vou falar para ele assim, ó? Eu acho que eu ouvi voz. Eu comi demais, ouvi vozes e tá. E vão voltar. Eu falei, meu Deus. Eu peguei, desanimado, porque é assim, ó. Você sai animado para algumas coisas. Quando não acontece no tempo que você imagina, aí o desânimo bate a porta. Bate a dúvida também, né? A dúvida. João, chega e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É linda essa frase dele. Daqui a pouco ele está preso. As circunstâncias mudaram. Vai lá e pergunta se é ele mesmo. Ficou até engraçado, né? Pergunta se é ele. Cara, mas ele falou um negócio lindo, maravilhoso. Aí eu falei, Dinesh, parece que tem um vilarejo daqui uns 2-3 quilômetros para frente. Vamos lá e vamos voltar. Eu já estava me entregando, porque eu já tinha visitado tudo. No caminho da cidade desse vilarejo, eu olhei do lado, tinha um murinho com um portãozinho e uma cruz desenhada em vermelho. Quando eu vi aquele símbolo ali da cruz, eu falei, Dinesh, parece tem cristão aqui. Por quê? Porque eu torno a falar, cruz no Ocidente é fácil de ver, em certos locais. E no interior do Nepal é raríssimo. Se tiver, tem cristão. Aí eu falei, vai lá e pergunta se tem cristão. Se eles falar que não tem, pergunta quem fez aquele desenho, se eles sabem. E o Dinesh foi lá, uma casinha no fundo, perguntou, e aí o Dinesh 5 minutos depois veio. E ele falou com essa frase assim, ó. Pastor, melhor do que ter achado os cristãos, achamos a casa do pastor. Meu Deus. Cara, aí eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Aí eu já fui indo assim, passos largos, deixei a bicicleta e já fui falando, Jamassi, pastor. E eu fui muito animado. Jamassi seria a paz do Senhor, lá na língua nepalesa. Aí, a paz do Senhor, e tá. E ele assim, estranho, a paz do Senhor, com uma frieza que eu fiquei sem graça. E aí eu falei, pastor, não se preocupe, eu sou pastor lá do Brasil e tá. Eu poderia conversar contigo? Vou tentar resumir mais. Esse homem estava há 4 anos orando para alimentar os filhos, que uma igreja de Katmandu que tinha enviado tinha abandonado ele. E ele estava há 4 anos quase desistindo, eram as palavras dele. E quando ele estava conversando comigo, depois chegou a mulher dele, e aí ele foi contando, ele estava sobrevivendo com 60, para vocês entenderem aqui, 6.000 rúpias, equivalente a $50. Que a mulher trabalhava num hotel, a cidade é turística, ela trabalhava no hotel, ganhava, trabalhando o mês inteiro, $50, e as ovelhas que ele tinha ganho para Jesus ajudava ele com alimento. E aí eu ouvindo aquilo ali, aí voltou a frase na minha mente, vá até Lumbini. Aí eu falei, é por causa dele. É por causa dele. Aí eu já acendi meu coração, eu falei, é por causa dele, cara. Ele tá orando e tá. E aí quando ele terminou de falar, quando eu tive certeza, eu olhei para ele e falei, Pastor Sanju, hoje Deus ouviu suas orações. Aí ele, que massa. assim, sem reação, Fantástico. olhou para a mulher, olhou para mim. Eu falei, o senhor não entendeu. A partir de hoje, a Igreja de Jesus no Brasil vai te sustentar. Você nunca mais vai precisar pensar no seu sustento. Aí ele pegou,
Foi daí que ele falou que ele estava orando há 4 anos. Aí a esposa pegou no braço dele, aí ele olhou para mim com os olhos lacrimejando, ele falou assim, ó, há 4 anos eu acordo às 5 da manhã para orar. Eu já estava quase desistindo. Sabe por quê? Porque eu passar dificuldade é eu ver os meus 2 filhos passando dificuldade é diferente. Cara, aí nos abraçamos. Resumindo, eu fiz treinamentos com eles, pela graça de Deus, foi 2016, nunca deixei de enviar o sustento. E aí com pandemia, com isso, com aquilo, e a gente foi se reequilibrando, mas é Deus e está enviando o sustento. Quando foi 1 ano e meio atrás, o Senhor recolheu o pastor Sanju. Posso fazer uma parte? Pode. Em 2017, quando fui lá te visitar, nós fomos visitar o pastor Sanju. E o Luciano eu estava junto, comprou uma moto 0 quilômetro, porque ele fazia trabalhar a pé lá, né? E eu tive o privilégio de gravar o vídeo, o Luciano entregando uma moto zerinho para ele poder, né, fazer o trabalho lá. Foi emocionante, né? Foi emocionante. Demais. Por quê? Porque eu fiz uma surpresa. Já era Jesus ouvindo outra oração dele. E veio a ideia no meu coração. Eu vou batalhar para comprar uma moto 0 quilômetro, pastor Sanju. E aí, quando daí eu tive os recursos, aí foi quando nós fizemos a caravana 2017, que o pastor Levi foi com a gente tudo. Aí, quando eu fui entregar para ele a chave, aí ele começou a falar assim, ó, já em lágrimas, né? Eu estava orando por uma bicicleta. Foi, cara. lembrei disso. Estava orando por uma bicicleta, me lembro dele falar isso. E ele Deus deu um falando, eu upgrade pra tenho a ele. moto e tá. E ele nem sabia andar de moto e tá. Assim, ó, foi lindo. Foi lindo o que Deus fez. E eu, assim, na pandemia não pude ir, e aí ele faleceu. E aí continuamos batalhando com sustento. Há 4 meses atrás estive no Nepal, foi quando eu fui lá. E aí, uma notícia boa, eu consegui dobrar a ajuda para a esposa. E a esposa falou assim, ó, eu tive medo de cortarem o sustento. Porque tem organizações que eles são muito razão. Eu conheci organização americana que só fazia um tipo de trabalho. O marido morreu, eu conheci na Tailândia. O marido morreu e eles pararam de ajudar porque a esposa era missionária também, mas o marido trabalhava só com igrejas e a esposa com crianças. Não era a visão deles de trabalhar com crianças. Cortaram. Aí, isso é muito frio. Porque a Bíblia é explícita em dizer a verdadeira religião, ajudar órfãos e viúvas. Se é que tem uma religião, é essa. E aí, só que ela ficou com medo. E aí eu falei, mas por que o medo? E tá, não, porque ele era o pastor e ele estava com a igreja. Eu falei assim, ó, minha irmã, pela palavra de Deus, agora nós temos que ajudar muito mais. E aí eu consegui dobrar a oferta dela. E foi algo tão lindo que aconteceu. Eu saí muito feliz do Nepal. Sabe o que aconteceu, Gustavo? Aí a filha dele, que era adolescente, em 2016, quando eu conheci, hoje tinha 19 anos, já tinha se formado no 2º grau. E eu conversando com ela, e eu falei assim, Anu, o nome dela, Anu. Eu falei, Anu, e você? E o que você pretende fazer do futuro? Ela falou assim, meu sonho era fazer a faculdade de enfermagem, né? Mas agora eu tô vendo aqui como que eu vou fazer outros cursos. E aí e ela assim, bem tranquila, assim, né? E aí eu não vou fazer isso porque é caro, mas eu vou tentar outros cursos, tá? E a menina inteligente, falando inglês, entendeu? Que não são todos que falam inglês. E falando inglês, tá? Aí eu fiquei ruminando aquilo lá, ruminando. Eu falei, mas você sabe quanto que é por mês? Como que funciona, tá? Ela falou, não. Ela falou, não, eu só sei que é muito caro. Uma faculdade de enfermagem aqui. Eu falei, mas você... quanto que seria mais ou menos e tá? Ela falou, olha,
eu tenho uma amiga que faz essa faculdade. Eu falei, você tem o telefone dela? Ela falou, tenho. Eu falei, liga para ela e pergunta. Resumindo a história, 1.000 e poucos dólares por ano, a faculdade. E aí, no final, eu já tinha pensado. Eu falei assim, não desista. Primeiro, eu já tinha perguntado para ela. Eu falei, Jesus realiza sonhos. Por que você está pensando em fazer outras coisas? Ela falou, pelo valor. E aí eu falei... Aí, no final, quando eu estava despedindo, eu falei assim, eu vou batalhar. Jesus vai te dar essa faculdade. E aí eu falei assim, eu empenho a minha palavra que nós vamos te enviar para a faculdade. Aí, resumindo, né? Deu certo e ela começou na Índia a faculdade. Ela já está na Índia fazendo enfermagem. Mudando a história. Mudando a história da família inteira, né? E eu cheguei para ela e falei assim, um dia eu vou estar com meu amigo lá no céu Sanju. E eu pude ajudar a filha dele a se formar, realizar o sonho dela. Então, assim, é privilégio para nós. Eles nos agradecem muito, eu fico constrangido. Por quê? Porque é Jesus. Entendeu? As pessoas hoje veem o que estamos fazendo no Camboja, falam que trabalho lindo. Eu entendo o carinho dos irmãos, mas é Jesus fazendo o resgate usando um corpo. Lu, e lá no Nepal, eu me lembro quando estive lá contigo, uma semana antes haviam prendido 16 missionários porque estavam fazendo um batismo lá num lugar público e prenderam eles, né? Eu lembro. Como é que tá essa relação ainda? Tensa? Continua tensa? Continua assim? Tá pior. Tá pior. Eles estão na faculdade que eu fazia uma universidade lá de artes para ter o visto. Então, o que você está fazendo aqui, né? Não, estou estudando, estou tranquilo aqui. E eu falava desse jeito, olha, tem um povo, o sustento vem do Brasil que apoia, eu estou aqui com a família. Então, eu fugia das perguntas, porque se chega lá na imigração, o que você está fazendo? Não, eu estou pegando, eu sou missionário, mas só para pegar o visto eu estou na universidade. É negado na hora, lá tem a perseguição e eles detestam os cristãos. Sabe por quê? O hindu crê em milhões de caminhos para ir para o céu. Chega o missionário e fala, não tem, só tem um. E é o que eu sirvo. Olha o baque na mente deles. Cara, nós conhecemos milhões de caminhos. 300. Vocês falam, 300 milhões. Vocês falam que só tem um e é o que vocês servem? Mas nós sabemos. Só e tem um aspecto caminho econômico disso também, né? Porque lá eles... Uma fonte de renda é justamente o turismo. E esse turismo religioso traz muita gente para lá. Traz. E acaba que, de certa maneira, uma fonte de renda a menos para o país, né? Exatamente. Só que daí as pessoas vão lá, turismo, vão lá conhecer onde Buda nasceu, aonde tem os templos hindus e isso e aquilo, né? Só que por trás, por ter aberto para o turismo, aí entram os missionários. Por exemplo, a Arábia Saudita, que é um dos países que mais persegue cristãos até hoje, eu ouvi falar que ela já está querendo se abrir como tipo assim uma Dubai para o turismo. Isso, o que acontece? Facilita a entrada de missionários nesses locais. Lá tem leis severas para estrangeiro converter um da Arábia Saudita. Ainda tem, mas está se abrindo. Então o difícil às vezes é pegar o visto para esses locais. Né? Agora com essa abertura, jogadores brasileiros indo para lá e esse reboliço, daqui a pouco eu tô lá. Até o Neymar já tá lá. Até o Neymar já tá lá. Então, não sei se tu consegue entrar lá assim, jogador. Então, o que acontece? Interessante, eu fiz há 16, 17 anos atrás um curso de técnico de futebol. Reconhecido pela FIFA. Olha só. E com treinadores profissionais aqui do Brasil. Esse certificado está traduzido em inglês, uma tradução juramentada, reconhecido pelo governo brasileiro. Se precisar, eu uso esse material para entrar em país, como eu usei para o Irã. Porque, sou do Brasil.
País do Eles futebol. já lembram futebol. Aham. E se precisar, eu mostro. Então, assim, ó, eu não minto em nada, mas eu escondo tudo. Cara do Irã. Cheguei 3 horas da manhã no Irã, sozinho. Aí eu fui pro departamento, pra uma sala. Aí o cara, iraniano purinho, barbudo e com a cara rancorosa, e eu com sono. E ele chegou e falou assim, o que você veio fazer aqui? Só que eu já estou preparado na mente. Só que é assim, ó, ele tem que seguir um script. Se ele fugir do script, aí eu posso me bananar. Mas eu sei que eles são treinados para ver reações de nervosismo para demonstrar que eu estou mentindo, Claro. fazendo alguma coisa. Então, eu já pelo menos tento ir psicologicamente preparado. O que eu fiz? Eu olhei nos olhos dele e falei, senhor, o senhor percebeu no meu passaporte que eu sou do Brasil? Olha só, eu não menti em nada. Eu fiz um curso de técnico de futebol e eu vim aqui conhecer o seu país. O que eu menti? Eu não falei que era técnico, que senão seria uma mentira, que eu sou Claro. missionário. Aham. Agora, se ele chega e fala, você é cristão, aí eu não posso falar, não, eu fiz um curso de técnico. Aí me pegava, mas graças a Deus que não aconteceu isso. Aí ele só olhou, fez mais uma perguntinha, tem reserva de hotel e tal. Eu falei, tem, tá. Aí ele me carimbou o negócio, vai lá e paga, tá. Então, mas se eu chego assim, ó, abaixa a cabeça. Outra, então, senhor, Fica nervoso. eu vim. Não Gagueja. é turístico, não é turístico. O país, cara, eu vou pro Irã fazer. Fazer turismo no Irã. Não tem então, nada. a gente não vê. Ver areia. Então é um negócio assim, olhando no olho, sem gaguejar e tá. Então, assim, a gente vai se preparando. Agora, da pergunta, da perseguição e tá, do Nepal, infelizmente tem aumentado. Infelizmente. Já fizemos batismos, que eu já saí correndo. Você chegou a batizar lá no Nepal, Sim, né? lá na montanha lá. Mas você viu, é escondido, é lá no Escondido, canto. no meio Lá do no mato, no meio do mato, um riachinho que corria lá, escondido. É o que é. É o que é. Então, nós já fizemos aquilo, mas teve já 2, 3 assim que fazia o batismo. Não tem esse negócio de comunhão depois, vamos comer. Eu fazia lá na montanha. Fazia o batismo. Teve um especial que eu estava batizando 30 butaneses naquela época. Aí chegou uma pessoa assim, ó. Falou na língua dele. Falou um negócio, tá? E ele saiu rápido. Vaza todo mundo. Aí ele saiu rápido. E eu só observando, daqui a pouco o pastor chegou aqui, eu falei, o que ele falou? Não, ele só perguntou o que estava acontecendo e tá, e ele saiu rápido. Aí o carinha da van já estava esperando, eu falei, não vou ficar aqui para ver o que ele vai fazer, não. E aí entramos na van, as pedras começou. E pegou pedra até na van, eu falei, só falta esse cara querer que eu pague a van dele. E aí o pastor que estava comigo local só falou assim, ó, corre. E aí ele Se o correu. cara local diz corre, meu irmão, corre. Acabou. Lu, e nós estamos meio que caminhando pro final, não sei quantos minutos temos ainda, Adalberto? 14. Beleza. Tem uma coisa importante que não podemos deixar passar com a tua presença aqui. É essa nova realidade tua no Camboja, né? Você mudou de água para o vinho em termos de ministério, de função ministerial, e hoje tu estás trabalhando diretamente com crianças lá no Camboja. E um trabalho que a gente acompanha ainda, que é a distância, né? É fantástico, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa realidade social, né? Lá do Camboja, que envolve as crianças, e, enfim, como é que está isso lá? O tráfico humano, essa coisa toda. Mudou muito, né? Nós continuamos, graças a Deus, com contato e apoiando a igreja nepalesa. Mas de 5 anos para cá, nós estamos batalhando e estamos ali no Camboja. Para vocês não sabem onde fica o Camboja, né? Entre a Tailândia e o Vietnã. E o Camboja, 85% da população são em áreas rurais, vilarejos. Então, nesses vilarejos não tem departamento de polícia. E nesses vilarejos, eu costumo dizer, além da pobreza natural, a pobreza espiritual, intelectual, a pobreza de mentalidade é uma coisa assustadora.
Porque as pessoas vão tendo os filhos e não há o amor que tem, que é normal. Agora, eu sempre digo, infelizmente, abuso de crianças, pedofilia tem em todo mundo. Infelizmente, todas as nações. Infelizmente, vai ter no Rio Grande do Sul, vai ter aqui no Brasil, infelizmente. Mas no Camboja, a sensação que nós estamos tendo é que parece que impregnou na cultura. De um pai querer vender a filha por 50, 80 dólares. Eu falo dólares porque o Camboja, a moeda que impera lá, é o dólar americano. Então, alguém que era para proteger as crianças ou abusa, ou usa para trabalho, ou vende. Então é assim, ó. No Camboja tem as máfias coreanas, tailandesas, chinesas, e eu não sabia disso. Infelizmente, o tráfico de crianças, o abuso de crianças, levar crianças para bordéis, tem uma rentabilidade enorme. Eu quero aqui dar uma deixa. Eu não sei o dia que você estará assistindo, né, esse podcast, mas em setembro agora, de 2023, será lançado no Brasil um filme chamado O Som da Liberdade. É uma história real de um americano que começou resgatando crianças do tráfico humano. E lá ele dá um dado importante. Ele falou que o tráfico de crianças já superou o tráfico de armas ilegais. E daqui uns anos, olha o que o filme fala, e daqui uns anos pode superar o tráfico de drogas. Nossa. Na rentabilidade. Sabe qual o exemplo que eles citaram? Um pacotinho de drogas, você usa ele uma vez. Uma criança, os traficantes usam ela 10 vezes por dia para ter relação com pessoas. Cara. Horrível. Horrível isso. Então, estamos ali no Camboja, a gente começou a ver a insensibilidade dos pais. Nós já fomos no vilarejo porque uma pessoa que nos conhecia uma família. E essa pessoa chegou e falou assim, ó, tem uma mãe no vilarejo que quer dar uma filha. A primeira vez que aconteceu isso. Ok, vamos lá para conhecer a realidade. Tá. Aí chegamos lá no vilarejo. A mãe... Aí, como que é a história? Por que você quer dar? A mãe, assim, com a maior simplicidade. Isso, mãe. Mas por isso que a Bíblia diz, ainda que um pai ou uma mãe, nós não entendemos, porque a gente não consegue abandonar os nossos filhos. Então, esse versículo, para nós, fica meio distante da realidade. Eu abandonar? Nunca. Só que lá, em outros locais, nós sabemos também, infelizmente, é normal. O quê? Ainda que um pai ou uma mãe abandone, eu jamais abandonarei. Só que lá a mãe, não, é porque o pai dela foi embora com outra mulher, agora eu arrumei um namorado, é melhor dar a ela. 8 anos, uma menininha, assim, ó, com o semblante, assim, meu Deus, uma menininha linda, mas triste, aquele espírito de rejeição, de abandono. Aí a mãe assinou os documentos e a primeira vez que eu vi a frieza, a mãe não chorou e nem a menininha. A mãe, olha só que forte isso, a mãe não deu nenhum abraço de despedida. Nossa. Ela entregou para um casal de estrangeiros, sem saber onde iríamos levá-la, a menina, 8 anos. Quando estava entrando no carro, olha que forte, a mãe falou, só um momento. Aí eu pensei que a mãe ia despedir da menina. Sabe o que a mãe falou? Falou assim, a Macará, o nome da menininha, a Macará está com uma infecção urinária, tem uns 2 anos, vê o que vocês fazem para ajudar ela. 2 anos. Com infecção urinária, uma criança. Infecção. Meu Deus. Cara, no meio do vilarejo, literalmente no mato, 8 anos, cara, ela sofrendo. Por isso que eu agradeço sempre a Jesus, ele permitiu esse encontro, ela não foi para outro caminho, porque ela ia. A mãe deu fácil. Então, para a mãe, se alguém oferecer $100, aí que ela ia ficar mais feliz ainda, que ainda estava ganhando. Ia ficar grávida para vender depois. Exatamente. Olha o que aconteceu.
Aí eu fiquei assim assustado com o que a mãe falou. E eu, sendo homem, tive infecção urinária uma vez, foi terrível. É mais comum em mulher, as mulheres sabem o que é. Aí entramos no carro, tinha alguém dirigindo na frente, aí ela foi no meio e eu e a Andressa ali. Eu falei, Andressa, 2 anos de infecção urinária. Essa menina já estava sendo abusada. E tá aí comecei a imaginar, porque eu tenho uma filha pequena, eu falei, Deus, obrigado, ela está conosco, que está aí aqui. Uma mistura no meu coração de ira e de agradecendo a Deus, porque agora ela estava conosco, mas de ira por uma mãe permitir a menina 2 anos sofrer daquela forma. Aí, irmãos, eu lembro que eu peguei na mãozinha dela, eu falei em português, ela não entendeu. Talvez um dia, lá na frente, eu vou falar o que eu falei para ela, que eu ainda não falei. E ela não entendeu nada, mas eu só peguei na mão dela e falei assim, ó. Olhei para ela, ela ficou assim, ó. Mas o demônio entendeu que estava ali, amando aquela circunstância ali. De opressão. De tudo. Eu falei assim, ó, em português, filha, hoje acabou seu sofrimento. Você vai conhecer um pai amoroso. Um pai celestial que entregou a vida por você. Você nunca mais vai sofrer. Aí quando chega no local, as nossas crianças já estavam apostas, já preparadas, já tinha enchido o balão. Nós fazemos uma grande festa por uma. Se no céu tem uma grande festa, aqui nós temos. Não é como lá. Não é como lá. Mas a gente já impacta a vida dela. Ela olhar. Ela não vai entender. Se foi abandonada pela mãe, quem que é esse povo aqui? Parece que eles ficaram felizes com a minha vinda. E ela dava um sorrisinho, isso e aquilo e tá. Recepção foi linda, ela já ganhou uns presentinhos, porque no primeiro dia eu já dou um ursinho, uma boneca, eu com a minha esposa fazemos isso e tá. Coisa que provavelmente ela nunca teve. Não. Aí, chocolate, essas coisas é coisa do outro mundo na mente delas. E aí eu encho de porcaria as crianças, entendeu? Eu falo, um dia vocês vão crescer, vocês vão ter que parar de comer isso. Mas por enquanto, manda ver. Só escova o dente depois para não dar cara. Aí, segundo dia, levamos na clínica, uma ginecologista cambojana mulher atendeu ela, já passou um remédio, a Andressa ficou cuidando dela 1 semana. Era um creme local e um oral, remédio que ela tomava. Só que depois de 3 dias, eu costumo dizer, a infecção que saiu do inferno voltou para o inferno. 3 dias acabou a infecção. A Andressa só continuou cuidando porque era 7 dias o tratamento. Nunca mais teve infecção. Hoje a Macará está lá feliz, servindo a Deus. Então, esse é um caso. Então, pastor Levi, resumindo sobre o Camboja, a nossa vida está inserida ali. E estamos combatendo o tráfico sexual infantil, mas também estamos combatendo esse abandono dos pais. Hoje eu entendo por que um pai vai vender o filho por $100, uma filha. Porque ele já quer desfazer, não tem nenhum amor ali pela criança. Se alguém oferecer, vai dar. Então o que as máfias usam? Vocês vão ver nesse filme, O Som da Liberdade, uma mulher muito arrumada que era agenciadora. A máfia usa umas senhoras cambojanas para transmitir mais seriedade, recrutar nos vilarejos. Olha, sua filha não está estudando com 8 anos. Olha só, com 6, com 5. Ela precisa estudar, é o futuro, isso e aquilo. Elas tentam ganhar no papo. Se não conseguir, tá bom, mas vamos te dar um dinheiro, vamos levar essa menina para a capital, para fazer alguma coisa, para ajudá-la. E aí, ok. Tá, então, vou te dar $100. Quanto você quer? 50 e tá? E ali vai a negociação, como é uma mercadoria. E a menina sai dali. E nesse filme, quando essa agenciadora sorridente, isso e aquilo, mas quando sai dali já muda o semblante. E leva ela para bordéis e vai ficar sendo usada até chegar na vida adulta, que quando não der mais dinheiro, aí ela já... Só que daí, acabou a vida dela. Sim. E eu quero, já estamos encerrando, a ministra Damares falou um tempo atrás no Brasil, me chamou a atenção. Ela falou assim, ó, e ela já foi
abusada. Então ela sabe o que ela está falando. Só que ela foi restaurada porque ela conheceu a Jesus. Só que ela falou que é destruir a vida de uma mulher, abuse dela na infância. Cara, aquilo me marcou. Como é que uma criança vai viver por toda a vida? Porque se ela não conhecer a Jesus, aquilo ali vai ficar na mente dela de uma forma muito forte. Ela vai ficar aprisionada. E o que nós estamos fazendo ali? Nós temos casos de crianças de 6 anos que estavam sendo abusadas já. E hoje estão lá, conhecendo a Jesus e tendo um amor de um pai e de uma mãe terreno. Olha o que eu falei. Para eles conhecerem um amor celestial, Jesus se manifesta na terra através, Pastor Levi, Gustavo, das nossas vidas. Em 1 minuto eu vou contar uma ilustração. Os pais estavam, essa é uma ilustração. Os pais estavam dormindo e uma menininha começou a trovejar, relampejar e ela ficou com medo, correu para a cama dos pais. Ela tinha 6 anos de idade, conta a ilustração. E aí o pai olhou para ela e falou: filha, Jesus está contigo, volta, é só trovão, relâmpago. Ela, não. E aí o pai tentou dormir e daqui a pouco relampejava, trovejava e a menina se mexia e acordava o pai dela. E o pai dela começou a ficar bravo. Filha, eu preciso trabalhar amanhã cedo, é só um trovão, filha, é só um trovão. Volta pro quarto, Jesus está contigo. Na 3ª vez o pai falou: filha, eu não estou conseguindo dormir, você está atrapalhando o pai. Volta pro quarto, você precisa dormir. Eu já te falei, nós servimos a Jesus, confia em Jesus, Ele está contigo. Aí a menininha falou: pai, eu sei que Jesus está comigo, mas o que eu preciso agora é de um Jesus de pele. Cara, eu entendi isso, cara, quando eu vi essa história. Entendeu? Você está com quantas crianças lá hoje? 43. Meu pai. 43 cambojanas, mais a minha filha biológica, 44 filhos que o Senhor tem nos dado. Lu, e quem quiser fazer parte dessa história, como é que faz? Olha, tem 2 formas, né? A gente sempre fala. Além de orar, intercessão, né? Eu quero ser prático no sentido, a intercessão, oração, perfeito, mas assim, quem quer ser um patrocinador desse projeto, um parceiro. Nós conseguimos fundar o ano passado a conta própria da Hope Foundation. Hope Foundation é o nome da instituição. Que é a Fundação Esperança aqui no Brasil. Né? Então, a pessoa que quer nos ajudar, ela já vai ver no recibo, né? E o que eu tenho falado nas igrejas, você de alguma forma quer me ajudar a fazer novos resgates ou continuar dando uma vida digna para essas crianças, você quer fazer parte, porque é assim, ó, tem um povo, graças a Deus, por isso que eu estou há 20 anos, vai fazer que eu sair, e porque nós fomos escolhidos para sair do Brasil, mas no Brasil tem os missionários que nunca pisou nas nações, mas parte do suor dele, do que Deus tem dado, ele tem enviado para as nações. E desta forma eu tenho me mantido lá e continuo a fazer esses resgates. Então, vamos supor, uma pessoa, eu quero estar contigo, o que eu tenho falado nas igrejas? Ok, você não vai colocar um alvo de anos, às vezes as pessoas não gostam, mas então me ajuda com 1 ano, R$50 por mês, é menos que uma pizza. R$50 por mês dá R$600 por ano. Você já me ajuda a continuar esta obra. E tem outra, pastor, nós queremos em janeiro começar nossa própria escola, a única escola cristã da cidade, com as nossas crianças, porque as nossas crianças estudam em escola budista e estão sofrendo perseguição por serem cristãs. Então, vai ser também um apoio para a nossa escola, porque vamos ter que alugar local novo, ter professores, vai ter que ser registrado no governo, não é fundo de quintal, o governo é assim, ó, para o nosso lado de estrangeiro, tudo tem que ser 100% certo. Só que para o lado por trás do mal, comprou eles, resolveu tudo. Então, é uma forma de nos ajudar.
Quanto custa por mês uma criança, para quem quiser patrocinar uma criança? Se for integral, aproximadamente $70, Por mês. que seria hoje 300 e poucos reais uma criança. Mas eu falo R$50, que pode estar mais acessível, um grupo maior Claro. de pessoas nos ajudar. Lu, deu o nosso time de hoje para nós, né, Gustavo? Fantástico. Grande experiência, né? Nossa. Somos extremamente agradecidos pela tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Foi uma honra. E esse é o nosso podcast, Teologia e Sociedade. Terminando, Pastor Levi, gostaria de te agradecer a igreja. Nós nos mudamos num local muito maior e você foi peça no Brasil fundamental para nos ajudar nessa mudança. E eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje nós temos um local de excelência para acolher as crianças. E Deus usou pessoas que amam missões e confiam em nós. Muito obrigado ao Senhor e a toda a igreja, que o Senhor levou a igreja a nos ajudar nesse processo. Foi um prazer. Queremos Amém. fazer mais com a graça de Amém. Deus. É isso aí, Gustavo. Show de bola. Fiquei até mais fortalecido na minha fé, percebendo que quando Deus nos dá um comando, Ele tá articulando várias pessoas, né? E várias coisas ao mesmo tempo. Então, obrigado, Luciano, por esse teu testemunho. Acho que é bom para mim, é bom, né, para todos nós que estamos assistindo aqui. Fenomenal. Amém. Queridos, é isso aí. Só para lembrar, curta aí, acione o sininho, compartilhe com seus amigos. Vamos ter grandes momentos aqui. Valeu, um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.